Fala galera, tudo bem com vocês? Vou tentar acertar aqui a câmera. Eu acho que essa já é a 10ª vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, cara, e sempre alguma coisa interrompe. Cara, isso é complicado, hein? Vamos ver se eu acerto isso aqui no pé. Vamos ver, acho que agora ficou retinho, né? Agora melhorou. Eu já disse aqui no canal, galera, e é uma coisa até simples de entender, que ninguém é obrigado a saber de tudo. Ninguém pode saber de tudo. É impossível um ser humano saber de absolutamente tudo. Não tem como. A informática, galera, não é tão simples e tão fácil como a gente quer. Às vezes você bate o olho numa placa-mãe e vê que está queimado ali um capacitor. Você vê fisicamente que a memória estragou, você vê que o water cooler estragou uma mangueira e soltou água. Então, às vezes é fácil de você olhar, né? Às vezes você já bate o olho no hardware e você vê. Mas existem problemas que estão além, que não está em nenhum manual, o fabricante não fala, o fornecedor não fala, fisicamente você não vê, o Windows não te fala, nada te fala. E aí que entra a expertise, aí que entra a experiência. Não é pela idade, eu tenho 40 anos de idade, mas não é por causa da minha idade. É porque eu, galera, assim como várias outras pessoas, pegaram muito computador, muito, exaustivamente. Meu primeiro emprego, eu trabalhava num subsolo, uns 10 lances de escada abaixo do solo, galera, era computador chegando sem parar. Isso foi lá em 2000, 2001, quando o Athlon XP estava se popularizando, o Pentium 4. A gente estava em transição do Windows 98 para o XP. E fora que eu trabalhava não profissionalmente desde 95, 96, desde a época do Windows 95. Então a bagagem é grande, galera. É muito grande, já falei isso para vocês. Então tem coisas que estão fora dos livros. Assim como está fora do livro de um advogado, de um médico, de várias profissões, onde só ele ter passado pelos casos e só entendido, porque não basta só você ler. Ah, vou virar um advogado, vou pegar o livro e vou ler. Não adianta só você ler. Não adianta você pegar o livro, ler o que está escrito no livro, sou advogado. Não, você tem que entender. Você tem que entender quando chegar a alguma situação, você tem que se lembrar daquilo e praticar. Informática é igual. Esse computador aqui é realmente somente para quem tem muita experiência. Para mim é fácil. Muitos vão até escrever: você não arrumou bosta nenhuma, cara. Isso aí é fácil, isso aí é uma coisa mais simples. Para quem conhece. Esse computador é de um técnico em informática. Né? Onde ele não conseguiu descobrir o próprio defeito do computador dele. Às vezes a gente não consegue. Casa de ferreiro, espeta de pau. E essa aqui realmente é a frase ideal desse computador. Aqui, computador que estava travando, tela azul, reiniciando, travava, não ligava, quando ligava dava problema, um aquecimento. Então, muito problema. Aqui é a velha história igual foi do computador com a placa-mãe Dell. Formatar é melhor, joga tudo fora. Nesse caso era melhor, só que nós já vamos chegar lá. Eu resolvi esse computador, de fato, assim, se a gente for analisar, com uns 20 minutos. Né? Parece que já fazia mais de 30 dias que estava tentando, não conseguia. Mas e por que isso? Todo computador, quando chega numa assistência técnica, pode parecer ridículo, mas é assim, acredita, galera. Você coloca o cabo de força, o cabo do monitor, teu teclado, teu mouse, só, e aperta o botão. Você tem que entender, não importa o que a pessoa falou para você, você tem que entender ele, você tem que fazer um diagnóstico dele. Quando eu liguei ele, já fez a primeira vez que eu liguei ele, a primeira e a segunda vez. Você já viram algum computador Dell, HP? Você põe o cabo, ele liga, ele desliga. Cara, não pode fazer isso. Porque o computador, tudo se acumula de energia, se desacumula, né, os capacitores. Você joga energia e você tira muito rápido. Você não pode fazer isso. Pode ser prejudicial. Anotem essa frase, galera, que eu vou dizer agora. Não é hoje, não é amanhã, mas vai acontecer. Esse computador foi isso que aconteceu, tá?
Eu liguei o computador, falei, deixa rolar. Porque ele falou que entrava no Windows, mas depois se dava problema. Primeira coisa que já aconteceu foi tela de recuperação do Windows. Reiniciei 2 vezes, porque às vezes você reinicia e volta. Porque para você fazer o diagnóstico, você tem que primeiro assim deixar rolar. Você não pode sair caçando. Você tem que ver o problema, você tem que descobrir o problema, tem que sentir o problema, você tem que estar lá com o problema. Reiniciei 2 vezes o computador, caiu na mesma tela, tentei apertar o F8, tentei tirar a assinatura de drive, que muitas vezes passa reto. Nada. Então, opa, vamos para BIOS. E muitas placas-mães, especialmente da ASUS, quando você dá um default no CMOS, porque a BIOS na verdade se chama CMOS, ela diz para você tudo aquilo que foi configurado, o que vai ser desconfigurado e vai voltar em estado de zero. Só nisso, galera, acreditem, eu já quase matei a charada. Nossa, e você se considera técnico porque você resetou uma BIOS. Não, eu descobri o problema. As memórias configuradas erradas, o NVMe dele configurado errado e o HD configurado errado. Eu não sei, cara, nunca não entendi o que ele conseguiu fazer com esse HD, porque ele tem um SSD para o sistema operacional e o outro HD para os dados. O HD dele tinha o sistema operacional normal e ele comprou o SSD. Ele tem uma placa-mãe, galera. Vou mostrar para vocês agora. Essa aqui é uma placa, primeira vez, que é uma placa-mãe ASUS Maximus, tá? De 6ª e 7ª geração. Provavelmente a placa mais topo de linha no mundo que existia na época, tá? Já com Wi-Fi integrado, lá em 2015, galera, 2015, 2016. 4 slots de DDR4, cheio de fio de linha. Essa parte de plástico aqui que eu nem sei se é metal isso aqui, deixa eu ver. Não, isso aqui é plástico. Metal veio os novos. Lugar para pôr NVMe, um monte de LED RGB, que coisas que só agora que vieram, né? Então esse computador aqui ele é um Intel Core i7 6700K, ou seja, o melhor que existia na época. Está com 32 GB, Corsair DDR4, 3.600 MHz, galera. Eu já vou chegar lá. Uma GTX 680, uma fonte Corsair CX 750M, o HD dele tradicional e um water cooler da Thermaltake com sistema push and pull completamente inútil. Vamos lá. Então, voltando aqui. Eu não vou falar sobre isso, eu só vou dizer o que aconteceu, tá? Este processador foi o primeiro processador para desktop, porque a Intel pulou da 4ª para a 6ª geração desktop. Que me lembra é isso. Eu não vou nem pesquisar, eu tenho certeza disso. Só em notebooks teve a 5ª geração. Esse foi o primeiro processador, não o primeiro processador, mas a primeira geração a usar DDR4. Então este processador tem no controlador de memória dentro do processador, não dentro da placa-mãe. Placa-mães não fazem controlador, elas têm suporte. DDR3 1866 ou 1900 alguma coisa, 1960, se não me engano, e DDR4 2133. Ou seja, o processador dele suporta nativamente somente memórias DDR4 até 2133. Então, por que cargas d'água eu colocaria a memória 2666? 3.600, quase dobrando a frequência da memória que o processador aguenta. O SSD nessa época, os NVMe, eles eram quase assim extintos. Extintos não, né? Porque para ser extinto tem que existir antes, mas inexistentes. Só uma placa-mãe dessa categoria, nesta época lá, quase 10 anos atrás, tinha suporte a NVMe. Era primeiro os M.2 SATA, que utilizavam como se fosse uma porta SATA tradicional, né? Era um pouco mais rápido, mas ainda eram tecnologia SATA. Só que nesta placa-mãe, não era igual hoje, que você já coloca lá, tá funcionando. Do jeito que tiver, ele já funciona, vamos dizer assim, né?
ali você tinha que configurar se era 2x, 4x, PCI, qual PCI e tal. Tava errado. Tudo colocado no máximo, para máxima velocidade. Só que o processador também toca as linhas PCI Express e o processador toca então quem faz os NVMe. E o processador não tem a tecnologia para colocar primeiramente esse SSD na velocidade máxima dele. Então é muita coisa de errado, muita tecnologia nova ali no SSD para uma placa-mãe muito antiga. Então, só disso, galera, só de ter feito isso, as telas azuis, os travamentos já acabaram. Pois bem, mas aí não está pronto. A gente resolveu uma parte do problema, uma parte do computador. Depois, parte elétrica e parte de temperatura. O cidadão aqui, técnico em informática, me faz um push and pull, cara, que eu acho totalmente desnecessário. Os dois coolers de baixo ligado no CPU CIS, chassis fan, ou chassis CIS, que existe, né? Ou seja, que é para ligar num cooler exaustor, num cooler que está mandando ar, onde é mentira essa história de que a placa-mãe tem um sensor de que vira a temperatura e aumenta a rotação. Isso é balé. A única coisa que funciona disso é o CPU fan. Ou da bomba, pump, né? CPU pump. Ele vê a temperatura e aumenta. Os outros não fazem isso, não adianta o cara falar que faz porque não faz, cara. São 30 anos de experiência com isso, 30 anos usando cooler e não adianta. Não sobe rotação. A não ser que você vá na BIOS e sete manualmente. Mas aí até a placa-mãe tem que ter essa função. Ah, a placa-mãe básica tem. Não tem. Ele não faz isso daí. Tem muitas placas-mães que essa aqui, eles veem a temperatura do processador e daí eles aumentam a rotação. Mas enfim, não é isso que eu preciso falar. As fãs de cima fazendo o pull, porque o push quer dizer enviar em inglês, né? É mandar, apertar, fazer. Pull é tirar. Ligado no CPU fan. Então, quando o processador está em muita carga, tipo um Cinebench, alguma coisa, as fãs de cima lá que estão fazendo o exaustor estão jogando para fora. Só que as fãs de baixo estão lá rodando a 600 RPM. Ou seja, a fã de baixo tem que jogar o ar frio para pegar tudo que está quente no radiador. E daí o radiador que já... Porque daí o certo é, quando você pega a fã de baixo para cima, você pega o ar frio, joga no radiador e tem que sair um pouco para fora. Sair para dentro não dá, né? Voltar para trás, igual eu falei no vídeo anterior. Mas ele tem que pegar o ar quente e jogar para algum lugar, e daí sim, essas fãs que estão lá em cima tem que pegar o ar quente que já está subindo e jogar mais para fora. Como é que você vai jogar um ar para fora se você não tem a fã embaixo jogando ar frio o suficiente para pegar toda aquela temperatura e jogar para fora? Pois é, ele fez essa cagadinha também. Mas eu testei outras memórias, não formatei o computador porque ele não deixou fazer, porque depois que o Maurão aqui deu a solução para ele, ele falou que ele mesmo ia fazer. Agora são 10h54 e agora não veio buscar, minhas mensagens não chegam mais para ele, porque eu cobrei, né, o serviço, né. Então aqui fica uma dica, galera, eu já falei isso e repito, se você for bom em alguma coisa, nunca faça de graça, não é para exagerar no valor, você tem que cobrar um valor justo, né. Só que aqui eu também tive um aprendizado, porque todo dia você aprende. Quando chegar um computador de um técnico informático, alguma coisa aqui pra mim, onde o cara não teve condição de arrumar e eu tenho, eu vou dizer pra ele, você tá trazendo pra mim, eu é que vou arrumar, e se for ter que trocar peça, eu vou te falar qual que é o problema que eu preciso fazer o orçamento, mas quem vai trocar sou eu, você vai comprar comigo. Porque senão você pode levar pra você. Porque se você não tem capacidade de resolver e tá levando uma outra pessoa, deixa a pessoa resolver. Depois de muitos testes, tanto com a fonte dele quanto com outra fonte, eu cheguei à seguinte conclusão, que tanto a fonte dele quanto a placa-mãe dele estão com problemas, na parte de tensões. Esse kit aqui, a placa-mãe com esta fonte dele, que é essa ASUS Maximus e essa Corsair, tanto 12 quanto 3.5 flutuam muito para cima e muito para baixo, passam o certo é você ter 12 volts, 5 volts e 3.3. Aqui chega a 4.5, a 13.8,
a 2 ponto alguma coisa, ou seja, está flutuando demais, tanto para cima quanto para baixo. Com uma fonte minha, eu tenho uma fonte Superflower 850, recomendada pelo Ronaldo, ele fez todos os testes, é uma fonte muito boa, não tenho o que discutir. Flutua, mas não tanto, por quê? Porque daí a fonte está fazendo o serviço dela de segurar, né? Porque a fonte também segura, é o circuito regulador de tensão do processador, mas a fonte que faz e dá uma estabilidade na tua máquina. Não é assunto do vídeo, se quiserem mais, deixa aqui embaixo. Vamos à parte que interessa. Há uns 4 anos atrás, a Intel lançou um comunicado, Chipart falou, Adrenaline falou, várias empresas falaram na época. Isso foi muito legal da parte deles. Que a Intel estava recebendo muitos processadores com garantia de processador com controlador de memória queimado. E que eles não iriam mais dar garantia de jeito nenhum. Eles queriam que você enviasse foto da memória que você está utilizando. Por quê? Todo CPU tem um controlador de memória. Então, por exemplo, o controlador de memória deste computador aqui é 2133. É isso que a Intel diz que ele suporta. Se você quiser, se você tiver uma placa-mãe que suporta 10.000 MHz, quando você puser as duas memórias do XMP, que é Extreme Memory Profile, esse Extreme Memory Profile, na verdade, é uma porcaria. Por quê? Antigamente a gente precisava fazer overclock, ou queria fazer um overclock. Só que aí a pessoa colocava muita tensão, muita baixa tensão, undervoltagem e sobrevoltagem, danificava, daí tanto a placa-mãe, porque o controlador era na placa-mãe, quanto as memórias iam para garantia, era muita garantia, era muita garantia, muita garantia. O cara fez overclock, você não tinha como provar. Só que as empresas têm que vender. Então, por exemplo, hoje as memórias que mais se popularizaram nas DDR4 são 3200 e as DDR5 são 5200. Então, por que caralho que existe memória 4.000 MHz, Mauro? Para computador não faz sentido. Se meu processador só suporta 3200. É dinheiro, galera. É comercial. Eu sou um cara que ganha dinheiro fazendo vídeo no YouTube de recordes de overclock. Para isso, não tem o que falar. Uma memória com 50.000 MHz vai ser melhor do que uma com 3.200. Por quê? Tem programas que pegam todos os números do teu computador, 4 GHz, 3.000 MHz, 10.000 RPM, 10.000 GB por segundo, e fazem uma maçaroca e utilizam tudo. Mas na vida real, não precisa. Tenho 2 amigos aí que podem escrever. O Andros Kowalski, o processador dele suporta 2933, se não me engano. Ele colocou a 3.400, 3.600, ele pode mentir para todo mundo aí, mas era só tela azul ele ia jogar The Last of Us, era tela azul, tela azul, tela azul. O Alberto Bruno tem um Ryzen 7 5700X, só que com uma MSI X370, que nativamente ela suporta 2933. É por acima de 3.000 MHz, tela azul, cara. E por quê? Frequência da memória. Por causa da frequência da memória. Eu coloquei as minhas memórias 2666 que eu tenho aqui de teste a 2133. Perfeito. Show de bola. Perfeito, maravilhoso. Peguei as memórias, botei a 2666, tela azul. Trava. Ligava o computador, tentava dar o vídeo, parava. Tentava o vídeo, parava. Até que a BIOS ressetava sozinha. Não adianta, cara. Não adianta. O que aconteceu aqui? O cara levou uma puta sorte. Primeiro, o processador não queimou. Só que se você seta a memória 2103, perfeito, cara. A máquina não dá tela azul, você roda jogos, programas, você estressa a máquina, bota o processador a 100%, nenhum problema, memória, tudo tranquilo. Você usa o XMP ou faz um overclock automático, ou faz um overclock manual, pau. Então, por que insistir nisso, cara? Eu quero que alguém explique aqui, coloca aqui embaixo. Tô falando de coração, mas assim, de verdade, até como usuário. Por que alguém vai pegar um processador que o suporte dele oficial é 3.200, 2.933 e vai pôr memória lá pra cima?
Por quê? Por quê? Eu quero saber, eu quero respostas inteligentes, não é soltar o que você acha que é verdade. Eu quero uma coisa assim, olha, é porque se eu comprei 4.000 MHz eu vou usar 4... Não, cara, eu quero uma resposta coerente. Então aqui nós tínhamos as memórias, errado, e fazia tempo que ele comprou essa memória. Aí chega o que eu falei no começo do vídeo, galera. Não é hoje e não é amanhã, mas vai acontecer. Aconteceu. A conta chegou. Isso todo mundo já viu. Uma hora a conta chega. E quando ela chega, você tem que estar preparado. Tudo tem como reverter. Tudo. Tudo nesse mundo tem como você reverter, como você ganhar, como você tentar perder menos. Existe como. Só que você tem que estar esperto, você tem que estar ligado. Isso serve para qualquer tipo de situação. Vamos para a parte pior. A fonte da alimentação dele. A fonte da alimentação dele sofreu, então... toda a experiência que eu tenho a fonte foi com o tempo se danificando, ela vai passar para a placa-mãe. Só que não é hoje, não é amanhã que a placa-mãe na parte de alimentação também deu problema. Não é. Não é hoje que deu. É o tempo. É o tempo. É o tempo que faz isso. Como é que esta anta se considera técnica de informática? Se usava estabilizador e filtro de linha e uma extensão. Uma fonte de PFC ativo de 750 watts, cara. É foda, cara. É triste, cara. É foda. Porque isso é discussão, cara, de estabilizador numa fonte de PFC ativo há mais de 20 anos, cara. Todo mundo diz que não pode. Eu não entendo como é que não queimou. Pode ser que o circuito PFC dessa fonte nem esteja funcionando. Pode ser que o varistor esteja estourado. Eu não abri. Por quê? Porque depois que eu falei que tinha resolvido tudo, que o problema era ali e tal, ele, muito gostosão, não, então agora pra mim é fácil. Claro que é fácil. Alguém chegou e já deu... É a mesma coisa, que você quer um bolo, você não sabe fazer, você vai lá e compra. Aí você bate uma foto, ó, meu bolo aqui, mas não fui eu que fiz. É essa a indignação do cara que diz que é técnico. Aí você pega o teu computador e leva pra ser bobada aí. Porque é uma bobada, cara. Filtro de linha, estabilizador e extensão na tomada, porque ela é muito longe da tomada, o computador fica. Qual que é o fio que está na tomada? Qual que é a grossura da extensão? Qual que é o filtro de linha? Qual que é o estabilizador? Olha, vai capando um pouquinho até chegar na fonte. Computador, galera. Se você tem um computador de escritório, uma fonte genérica, tudo, você pode ligar do jeito que você quiser. Porque ali é uma coisa básica, uma coisinha simples. Não há necessidade de você ter fazer uma adequação elétrica para o teu computador. A fonte genérica já faz um serviço melhor do que o estabilizador. Porque o estabilizador era para quando a gente tinha fontes AT. Não é para fonte ATX. É ATX, liga e já está tomado. Mas, o computador de escritório, liga onde você quiser. Mesmo que fosse no no-break, o no-break tinha que ser com onda senoidal, uns 4 a 5 mil VA para alimentar 750 watts. Porque se der falta, queima. Se der sobrecarga, queima. Então tem que ser... Então, galera, toma cuidado com quem vocês levam o computador de vocês. Toma cuidado. Daí você pega e fala pro cara: mas um reset de BIOS não ia fazer isso. Eu falei, mas fez, cara. O reset de BIOS resolveu 2 problemas teus. Aí o cara não é que ele prometeu, né? Mas o serviço ia ser para desmontar, lavar, limpar, regular as fãs, lubrificá-las, formatar o computador, instalar o Windows 11, porque o cara tá com o Windows 10 porque ele acha que a placa de vídeo dele não vai rodar o Windows 11, só por ser uma 680. Ela não tem acesso ao DirectX 12, mas ela tem acesso ao DirectX 11. E ele não quer atualizar o computador dele, não porque ele fala, não, eu prefiro o Windows 10. Eu tô com o Windows 10 porque é da época da minha placa de vídeo. Gente do céu, cara. Terrível, cara. Terrível.
Então, galera, se um técnico de informática não é capaz de resolver o computador dele, que era só ele dar um default na BIOS, ele falou que ele jamais vai fazer isso porque as memórias dele são 3600. E ele quer usar os 3600. Eu falei, então você troca de processador, cara? Só que daí eu fiquei pensando, qual é o CPU que o controlador de memória 3600? Não tem. Não tem. Parte para DDR5, então, usa 5200. Mas daí o que o cara ia fazer? Ia comprar uma memória 6000 MHz. Se o teu processador, se você conseguir que o teu processador seja uma sample gold, que é chamado, aquela que a engenharia fez de melhor, a placa-mãe ser uma topo, eu garanto para vocês que ele não queimou esse computador por causa da placa-mãe topo de linha dele. Tem acho que 18 fases nessa aqui, não sei quantas fases tem, cheio de fidula na VRM ali, já podia ter queimado já o computador dele. Então, galera, preocupação na hora de quem leva para vocês. Eu também estou resolvendo bastante problema de outras empresas, eu não julgo isso aí. Mas um cara que traz para mim o computador, eu acho todos os problemas, e daí bate no peito e fala, agora que você já me disse qual é o problema, eu mesmo faço, isso não merece. Se ele não fosse amigo do meu amigo, eu ia dizer o nome dele e ia pôr até o número do telefone dele aqui, porque eu não me importo. Eu não tô nem... Quer me processar? Processa. Eu gosto de ver realmente o fogo pegando fogo. Eu gosto de pôr lenha na fogueira, como diz, para deixar tocar o pavor. Assim como eu tenho muita vontade de fazer um vídeo sobre as cagadas do trânsito, pôr a placa do retardado lá que fez a cagada. Que galera do céu, é brasileiro, cara. Parece que tem uma meta lá, 10 mil acidentes por mês. Todo dia vamos fazer lá 500 batidas, 100 batidas por dia, sei lá. Porque é demais, galera. Então é isso aí, galera. Eu vou pôr um take do computador de novo. E não se esqueçam, galera. Jamais, cara, sempre desconfiem de quem vocês levam. Se o cara... dá pra resolver, deixa aí. Não deixa. Se alguém tem algum problema, mora em qualquer cidade do Brasil, Curitiba, região próxima aqui, e quiser mandar pra mim, que o técnico falou que não dá pra resolver, manda pra mim, cara. Assim como aconteceu lá no outro vídeo do Dell. Dell não, placa Dell? Dell. Agora eu já não lembro que placa, que já faz dia já isso daí, né? Era Dell? Dell, placa-mãe Dell, né? Que eu mexi na BIOS dela, né? Que eu reescrevi a BIOS. Manda pra mim, cara. Eu vou começar por e-mail aqui embaixo. Podem trazer pra mim. Confiança. Todo o serviço com garantia. Tudo certinho. Fazemos em 12 vezes no cartão de crédito. Temos todas as peças. Temos mão de obra qualificada. Se aqui na minha assistência não tiver espaço, alguma coisa, eu tenho outro local para levar. Se eu precisar, eu tenho mais parceiros que trabalham comigo, que fizeram a faculdade comigo, que entendem o que eu entendo. E a gente juntos quebra a cabeça e resolvemos o teu problema. É isso aí, galera. Um abraço.